O tema do vídeo de hoje é responsabilidade civil, o dano patrimonial e a sua indenização. O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização é medida pela extensão do dano. Em princípio, não importa considerar o grau de culpa do agente, salvo a hipótese prevista no parágrafo único. O foco se dá, pois, no lesado e na reparação da vítima. Esse dispositivo não nos diz, contudo, quais são as espécies de danos que compõem o dever de indenizar. Tradicionalmente, se admite duas espécies, os danos extrapatrimoniais e os danos patrimoniais. Essa classificação foca no resultado lesivo e não no evento que a ele deu causa. Assim, é possível que a violação a um direito de crédito, como aquela que decorre do contrato, gere um dano extrapatrimonial. E, de outro lado, é também possível que, violado um direito não patrimonial, como o direito à integridade física, haja reparação de dano patrimonial. O que qualifica o nosso objeto de estudos hoje, o dano patrimonial, é o resultado do evento lesivo, e esse resultado importa a diminuição do patrimônio do lesado. O dano patrimonial é comumente referido sob a rubrica de perdas e danos, que por sua vez são definidas no artigo 402 do Código Civil. Ali se vê a distinção das perdas e danos em duas rubricas indenizatórias, o dano emergente e o lucro cessante. A partida, esse dispositivo enseja duas dúvidas principais, ainda que outras pudessem ser levantadas. A primeira diz respeito à sua localização no Código Civil, e a segunda, a respeito da sua abrangência. No que diz respeito ao primeiro ponto, o artigo 402 está localizado no título 4, Inadimplemento das Obrigações, capítulo 3 do Livro de Obrigações. Diante disso, a doutrina já se questionou se a regra ali disposta teria aplicação apenas à prestação secundária, ou seja, aquela que decorre da infração de uma obrigação pré-existente, ou se poderia ser aplicada na composição do dever principal de indenizar, este vinculado à responsabilidade extracontratual. A resposta que se tem como generalmente aceita é pela segunda alternativa. O conceito aplica-se também à responsabilidade civil. Já o segundo ponto diz a respeito à abrangência da definição constante do artigo 402, ou seja, se ali está definido todo e qualquer dano patrimonial, ou de outra forma, se todo dano patrimonial deve ser enquadrado no conceito de perdas e danos. A melhor resposta para essa questão é aquela que entende que não há uma correspondência exata entre dano patrimonial e perdas e danos. Para ilustrar o ponto, convém mencionar a polêmica em torno da classificação da perda de uma chance, figura que não parece se adequar integralmente nem ao conceito de dano emergente e nem ao conceito de lucro cessante, mas cuja reparabilidade é admitida sem maiores discussões hoje no Brasil. Isso superado, convém analisar mais de perto cada uma das rubricas indenizatórias que compõem as perdas e danos, começando pelos danos emergentes, que são, nos termos da lei, aquilo que efetivamente se perdeu. O que se perdeu abrange tanto o aumento do passivo como a diminuição do ativo. Quanto à redação legal, cabe aqui um alerta. O tempo verbal utilizado pelo artigo 402, perder no passado, deve ser lido com cautela. O dano emergente pode ser tanto atual como futuro, abrangendo também aquilo que o lesado perderá em razão do mesmo fato lesivo. Já os lucros cessantes têm uma lógica um pouco diversa, pois abrangem não o que efetivamente se perdeu, mas o que razoavelmente se deixou de lucrar. Refere-se, pois, a um não aumento do ativo, em circunstâncias tais em que esse aumento seria razoável supor que ocorreria, a um juízo de probabilidade. O conceito legal de lucros cessantes nos leva a dois pontos de atenção. O primeiro diz respeito à menção ao lucro. Lucro aqui há de ser entendido como a vantagem que o lesado esperava obter e não no seu sentido contábil. O segundo diz respeito à utilização do lucro qualificado como cessante. O lucro cessante pode abranger situações em que não haja um lucro anterior e, portanto, não haveria de se falar em um lucro que cessou. Em comum a ambas as rubricas das perdas e danos, há de se apurar a certeza do dano. A certeza do dano, contudo, não se confunde com a sua atualidade. A atualidade diz respeito à já ocorrência do dano ao tempo da prolação da sentença ou da decisão arbitral. Danos futuros podem ser indenizados desde que sejam certos. 3 exemplos ajudam a ilustrar o que foi dito. Começando pelo clássico caso do acidente de trânsito envolvendo um taxista. O taxista terá direito à reparação do dano emergente causado, consistente no custo do conserto do veículo, bem como ao lucro cessante, que corresponde ao que ele deixou de ganhar nos dias em que o carro ficou parado em conserto. Na sequência, pensemos no caso de um acidente de trânsito que causa danos pessoais e faz com que a vítima tenha que ser submetida a uma cirurgia. Os custos de tratamento são danos emergentes. Se a vítima tiver que se submeter a outros procedimentos cirúrgicos ou médicos após a sentença condenatória, isso não vai impedir a sua reparabilidade.
Por fim, pensemos em uma loja que está em reforma e que seria aberta ao público pela primeira vez e viu sua inauguração adiada em razão de avarias causadas por uma obra no vizinho. Nesse caso, o dano emergente corresponde ao custo do conserto da obra. E não há razões, ao menos em princípio, para afastar o direito a lucro cessante simplesmente porque a loja não tinha uma produção anterior que cessou. Esses exemplos nos conduzem ao ponto nodal sobre o tema, que localiza-se na discussão entre uma questão de prova e de quantificação dos danos patrimoniais. Em alguns casos, o legislador tratou de indicar a real composição desses danos. É o que se passa no artigo 948, que trata os danos decorrentes de homicídio e abrange despesas com tratamento da vítima e prestação de alimentos, ou no artigo 952, que trata das consequências decorrentes da usurpação ou do esbulho do alheio, abrangendo a restituição da coisa ou do seu equivalente, além da indenização pelo valor das deteriorações. E, por fim, o artigo 953, que trata da indenização por injúria, difamação ou calúnia e permite, no parágrafo único, inclusive, a fixação equitativa do valor em caso de não ser possível comprovar o prejuízo material. Fora dessas situações, e outras poderiam ser mencionadas, o que se fazer quando não há um indicativo legal da composição dessas perdas e danos? Bom, aqui se entende que é realmente útil se valer de um método comparativo, que foca inicialmente na situação real do lesado, ou seja, na situação em que o lesado se encontra no momento da prestação da indenização. E, do outro lado, se olha para uma situação que não existe na realidade, mas em que o lesado deveria estar se não houvesse ocorrido aquele evento lesivo. Para se utilizar uma expressão tão comum nos dias de hoje, deve-se olhar a expectativa, ou seja, o dever ser, em comparação com a realidade, ou seja, o ser. A indenização conduz o lesado, ou deve conduzir o lesado, ao dever ser por meio de uma prestação pecuniária substitutiva. Esse método comparativo costuma se denominar de teoria da diferença. Ela foi originalmente proposta por Friedrich Mommsen no século XIX na Alemanha. Naquela altura, Mommsen tinha em mente a sua utilização para duas funções principais. Seria tanto um método de cálculo do dano como a própria definição do dano indenizável, que era àquela altura exclusivamente patrimonial. A teoria da diferença foi objeto de relevantes críticas que no Brasil se deram em especial por considerar que o conceito de dano dependeria do prejuízo sofrido por um bem, e aí não abrangeria outros tipos de danos que se tem por indenizáveis. Contudo, a lógica da comparação por ela trazida não parece ser criticável. Ao contrário, ela é tida como fundamental à composição da relação jurídica de reparação de danos em alguns países, como, por exemplo, no direito alemão, BGB, e no direito português, no Código Civil português, essa lógica é referida como base da reparação integral de danos. O que dizer, então, do direito brasileiro? Em primeiro lugar, me parece que o pensamento de comparação é útil e é relevante à definição do dano patrimonial indenizável em concreto. E aqui digo em concreto porque ele permite considerar o dano não como uma diminuição patrimonial abstrata de um bem, mas sim qual é o impacto daquele ato lesivo para determinado lesado. Tendo isso em mente, fica mais fácil verificar exatamente quais são os danos emergentes e quais são os lucros cessantes indenizáveis em cada situação lesiva. Convém aqui referir que esses danos emergentes e lucros cessantes têm que ter um nexo de causalidade com o evento lesivo, fato ou elemento que nós vamos estudar mais à frente. Uma vez que já saibamos quais são os conceitos a considerar, resta então analisar a sua aplicação prática, que vai ser objeto de estudo na nossa próxima aula.